Graziela inventa para José Armando que o motivo de ter saído foi para ir à farmácia, pois queria comprar um esmalte. Ela engana o noivo e entra no carro. José Armando vê Esmeralda chegando na clínica. Graziela buzina e fala para José Armando que quer passar em uma loja, apenas para tirá-lo dali. O bonitão permite. Fátima fala para Branca que está preocupada com o sumiço de Graziela. Branca supõe que a Patricinha foi visitar Adrian. Fátima reprova o comentário. Branca relembra que foi Adrian quem ajudou Graziela a montar. Fátima diz que a Patricinha não pode ter amizade com peões. Branca reitera que Adrian sempre respeitou a jovem. A bruxa insinua que Graziela se acidentou por causa dele e Branca o defende. Rodolfo descobre que José Armando ainda não voltou e se irrita. Ele avisa que vai voltar para a capital no dia seguinte. Fátima comemora. Rodolfo se tranca no escritório e Fátima comenta como ele estava estressado. Florzinha conta para Esmeralda que José Armando e Graziela estiveram no hospital. Esmeralda descobre que José Armando vai voltar sozinho para o povoado. Fátima comprova que Graziela foi mesmo visitar Adrian. Graziela sugere que a chata não faça um novo escândalo e reitera que é apenas grata a Adrian. Além disso, José Armando nem sentiu ciúmes. José Armando fala para Rodolfo que Adrian já melhorou. Rodolfo aproveita que estão a sós e decide conversar. Ele avisa que todos voltarão para a capital e exige que o filho inicie os preparativos do casamento. José Armando reclama e fala para Rodolfo que vai voltar para Casa Grande após deixar os pais na cidade. Rodolfo acha que ele está brincando. Branca aparece. Rodolfo proíbe José Armando de voltar sozinho ao povoado. Ele pergunta a razão do filho querer continuar na cidade. José Armando mente dizendo que precisa de paz para estudar. Rodolfo não acredita. Branca implora para o filho não falar a verdade com o olhar. Rodolfo volta a perceber que José Armando está fugindo das responsabilidades. Branca pede para o marido não se alterar. Rodolfo exige a verdade. Ele volta a pensar em Esmeralda e manda o filho não ser covarde. Esmeralda fala para Adrian que vai visitá-lo novamente no dia seguinte. Florzinha acompanha a amiga. José Armando insinua para o pai que não seria feliz com Graziela. Rodolfo responde que todos os casais têm problemas. José Armando lembra que a relação deles foi à distância, porque ele passou anos no exterior. Rodolfo diz que sempre quis que eles se casassem. José Armando então insinua que Graziela não lhe apresentou o verdadeiro amor. Rodolfo teme que o filho esteja apaixonado por outra. Fátima fala para Graziela que finalmente está chegando a hora de voltar para casa. Ela diz que não foi feita para o campo e que adora a civilização. Fátima avisa que a viagem será ao meio-dia. Ouvindo isso, Graziela sofre por ter que se separar de Adrian. Ela só pensa nele. José Armando informa a Rodolfo que amadureceu e que casamento é algo sério. Ele avisa que não vai se casar sem ter certeza. Rodolfo pergunta o que o filho pretende fazer. José Armando anuncia que precisa pensar para não errar. Rodolfo avisa que se José Armando não aceitar ir embora com eles, a família toda vai ficar no povoado. Ele exige que José Armando se acerte com Graziela, porque ele não vai ter outra esposa que não seja ela. Esmeralda fala para Florzinha que pode voltar para casa só. A fofoqueira conta para a amiga que Graziela chegou antes dela na clínica. Florzinha não sabe se deve falar o que realmente viu, o beijo, e deixa Esmeralda curiosa. Ela quase revela tudo, mas Dionísio aparece e interrompe a filha, comentando que vai almoçar. Ele não deixa a Florzinha terminar de falar e leva a Esmeralda consigo. Fátima avisa a Branca que já arrumou sua bagagem. Branca então revela que a viagem foi cancelada porque os planos mudaram. Fátima quase morre e Branca explica que José Armando não quer partir. Fátima fica fula da vida, dizendo que não quer ficar no povoado e pergunta o que José Armando ainda tem para fazer ali. Branca mente, dizendo dos estudos, a desculpa, e Fátima insiste que ela vai voltar com Graziela de qualquer jeito, pois tem que organizar todo o casório. Ela exige que a cerimônia não seja adiada. Florzinha lembra a Adrian que ele vivia falando mal de Graziela. Ele não revela o que sente. Florzinha então diz que viu o beijo. Fátima conta para Graziela que todos desistiram da viagem por culpa de José Armando. É aí que a Dondoca fica chocada. Graziela revela que também quer ficar. Fátima não deixa, mas Graziela exige que a mãe respeite sua decisão. Adrian manda Florzinha guardar segredo sobre o que viu. Ela aceita ficar calada. Ele então desabafa que José Armando e Graziela não se amam.
Florzinha acha que o irmão está traindo o patrão, mas Adrian garante que Graziella também gosta dele e deseja lutar por ela agora. Florzinha lembra que Graziella vai embora. Ele apenas diz que pretende agir. Graziella insiste com Fátima, dizendo que não pode deixar o noivo sozinho. Fátima segue desconfiando da filha, dizendo que ela está estranha demais e promete saber o que está havendo. Esmeralda caminha depressa. Dominga comenta que ainda se impressiona com os dons dela. Esmeralda avisa que quer ir à casa de Dionísio para ver Adrian e que deseja visitar Lúcio depois. Dominga sugere que ela pare de ir à residência do monstrengo. Esmeralda defende Lúcio, dizendo que ele é muito solitário. Joana percebe que Lúcio não está comendo. Ele avisa que quer morrer. Ela reitera que ele ainda pode ajudar muita gente e sugere que ele não desperdice comida, porque muitos passam fome. Joana pergunta como pode ajudá-lo. Lúcio quer saber se a empregada acha José Armando atraente. Joana confirma, mas tenta consertar, dizendo que Lúcio também vale muito. Ele lamenta, dizendo que só queria ser feliz ao lado de Esmeralda. Joana sugere que ele a trate melhor, porque ela está prestes a sentir medo dele. Lúcio diz que seu sangue ferve de ciúme e pensa em tirar a própria vida. Graziella avisa a Branca e Fátima que vai sair sozinha, já que José Armando não a convidou para passear. Fátima insinua que o noivado está muito moderno, porque os dois estão se tratando que nem estranhos. Branca e Crisanta, sabendo de tudo, escondem a verdade. José Armando reflete sozinho na gruta. Ele percebe que precisa tomar uma decisão porque não quer cozinhar Graziella em banho-maria. Florzinha acha que os patrões já foram embora. Adrian segue triste com a ideia. Dominga também decide ir apurar se os fazendeiros viajaram. Ela diz que deseja que Adrian melhore e decide acompanhar Esmeralda, que ia visitá-lo. Esmeralda esbarra num móvel e quase cai. Dominga permite que ela vá, mas anuncia que precisa resolver uma pendência também. Esmeralda pergunta o que Florzinha queria lhe dizer. A camponesa confirma que segue encontrando José Armando, mas reitera que não gosta de saber que se meteu em um noivado. Florzinha diz que não pode falar, pois uma promessa amarrou sua língua. Graziella entra na casa de Dionísio. Ela encontra Esmeralda lá dentro. Esmeralda se apresenta. Graziella diz que, na verdade, deve uma desculpa a Esmeralda. Ela pede perdão pelo que houve no rodeio e que se comportou muito mal. Ela estende a mão para Esmeralda. Como Esmeralda não reage por não estar enxergando, Graziella acha que foi ignorada. Ela muda de assunto e anuncia que quer ver Adrian. Esmeralda, envergonhada, não consegue falar que é cega. Crisanta reza na igreja. O padre percebe que ela está muito angustiada. Graziella fala para Adrian que não vai mais embora. Ele dá um sorrisão. Adrian volta a beijar Graziella e grita que é o homem mais feliz do mundo. Ela avisa que não pode ficar ali por muito tempo. Ele implora para ela passar só mais alguns minutos. Adrian sugere que ela lute por eles. Ela diz que sofre muita pressão da família e fala que ainda não quer pensar no futuro, mas eles podem pelo menos se encontrar às escondidas. Os dois ficam juntinhos. Na igreja, Crisanta se confessa com o padre. Ela revela toda a verdade sobre a troca das crianças. O padre fica surpreso ao ouvir o nome de Esmeralda. A governanta diz que a camponesa cresceu na miséria por culpa dela. O padre diz que Esmeralda merecia ter sido protegida pelos pais. Crisanta concorda. O padre então sugere que ela fale o que sabe. Rodolfo fala para Dionísio que vai passar mais tempo na cidade. Ele supõe que José Armando não quer partir por causa de Esmeralda e pede para Dionísio seguir o filho, pois precisa saber de todos os passos dele. Dionísio não aceita a missão. Rodolfo avisa que vai arrumar outra pessoa para fazer isso e ameaça expulsar Esmeralda do povoado. A Esmeralda fala para Florzinha que sentiu vergonha de ficar diante de Graziella. Ela comenta que não deve roubar o noivo alheio. Florzinha segue lamentando por ter que ficar em silêncio e exige que Esmeralda não ligue para Graziella. Esmeralda acha que a rival é nobre e que ama José Armando. Florzinha se arrepende de ter prometido ficar quieta para Adrian. Crisanta garante ao padre que Rodolfo não vai aceitar Esmeralda. O padre diz que o erro precisa ser reparado imediatamente e que ela está em dívida com Deus. Crisanta volta à fazenda. Rodolfo reclama que ela saiu, insinuando que ela vive na rua. Branca anuncia que Crisanta foi se confessar. Rodolfo conta para a esposa que Dionísio não aceitou vigiar José Armando. Ela sugere que o marido não exagere com essa cisma, mas Rodolfo assegura que vai descobrir o que José Armando tem com a maldita cega. Batem na porta da residência.
É Dominga. Branca volta a se assustar. Dominga mente dizendo que quis apenas fazer uma visita antes da partida dos fazendeiros. Rodolfo permite que Dominga entre. Ele pergunta como ela está. Dominga diz que está apenas sobrevivendo. Rodolfo lembra que foi ela quem fez o parto de Branca. A madame, ali presente, diz que sabe quem Dominga é. A parteira se senta e comenta que estava com Adrian, confirmando que ele melhorou. Ela diz que ela o teria curado com ervas, mas que não subestima o dom dos médicos. Rodolfo admite que estava de mau humor, mas comenta que Dominga o fez rir com suas maluquices. Ele reitera que a parteira pode procurá-lo sempre que precisar e dá mais dinheiro para ela. Dominga pergunta sobre a viagem. Rodolfo conta que desistiu de viajar e decide ir ao escritório. Assim que Branca fica a sós com Dominga, ela implora para a parteira lembrar onde enterrou a menina. Dominga insinua para Branca que Crisanta já sabe da verdade. Branca revela que a governanta foi à igreja. Fátima chama Branca para resolver um assunto e ela se retira, mas pedindo claro para Dominga não ir embora. Crisanta chega logo depois e vê Dominga. Ela teme que a parteira já tenha contado tudo. Dominga reclama que Crisanta ainda ficou calada. Crisanta se justifica, dizendo que estava pedindo forças a Deus. Dominga avisa que se ela não abrir o bico, ela mesma vai acabar com tudo, porque quer salvar Esmeralda das garras de um diabo. Joana percebe que Lúcio segue descontrolado. Ele garante que José Armando não pode roubar Esmeralda dele. Joana sugere que o patrão não se atormente, comentando que mesmo cega, Esmeralda é linda e vai acabar se casando com um bom partido. Lúcio exige que Joana cale a boca, a chamando de velha idiota, e diz que Esmeralda jamais poderá olhar para outro homem com amor. Branca volta para a sala e percebe que Dominga já foi embora. Ela pergunta se Crisanta já sabe onde está o túmulo. Crisanta mente para ganhar tempo, insinuando que Dominga blefou para Madame. Esmeralda vai à cascata e não percebe a presença de José Armando. Ela começa a falar com o rio, perguntando às águas se José Armando vai amá-la. Ele responde sim e promete amar Esmeralda por toda a vida. Esmeralda se assusta e ele a beija.